O Chega não continua a assentar o seu discurso político numa narrativa paralela, ou seja, numa realidade paralela, porque no fundo vimos aqui que é apenas uma percepção, não é realidade. Não há problemas com os imigrantes. Olá, Ana Freitas, boa noite aos meus colegas de painel e a todos os que nos seguem. Bem, o Chega assenta as suas políticas naquilo que acontece no terreno. E eu acho muito curioso que tem números diferentes destes? quando são perguntadas certas opiniões às pessoas, quando são estudos de opinião, as pessoas têm direito à sua opinião e a expor a sua realidade e aquilo que ocorre nas suas terras. Quando a realidade começa a ser incómoda para o poder político, eles são apresentados como mitos. Eu quero recordar aqui que este estudo foi feito com inquérito às pessoas e, portanto, as pessoas vivem nas suas cidades, vivem nas suas vilas e falam daquilo que sabem. Quando aqui o António fala sobre a não ligação entre a criminalidade e a imigração, bem, é que o Razi não indica quais é que são as nacionalidades dos criminosos. Mas não indica, tal como crimes que foram praticados por essas pessoas. Pedro. Eu penso que sou eu que estou no uso da palavra e, portanto, tal como o Conselho de Ministros. Não estou a mentir, é que o Razi não indica, não faz uma ligação entre nacionalidades e crimes. Depois, o próprio Conselho de Ministros anterior do Partido Socialista emanou uma resolução onde proibia ou indicava que os jornalistas, quando dessem notícias, não deviam indicar nem a nacionalidade nem a etnia dos criminosos e que as próprias forças de polícia, os órgãos de polícia criminal, também não o podiam fazer publicamente nos seus comunicados. E, portanto, o que acontece aqui é que há uma enorme vontade do poder político, que está imposta, neste caso também, sobre o jornalismo e sobre as forças policiais, para ocultar uma realidade. Só que a realidade não é ocultável. Mas está a dizer que este estudo não é sério? Este estudo não é sério? Está a ocultar uma realidade? Está a pôr em causa os jornalistas? Este estudo é muito sério. Não, estou a pôr em causa é o governo anterior que coartava a liberdade de expressão dos jornalistas, dizendo que eles não podiam mostrar nem a etnia nem a nacionalidade dos criminosos. Este estudo é tão sério que diz que 75,8% dos portugueses acha que Portugal devia ter uma política mais regulada e mais dificultada. E 82% considera que se um imigrante comete um crime, deve ser remetido ao seu país de origem e que 70% dos portugueses acham que os imigrantes devem também regressar aos seus países se não tiverem trabalho e não tiverem meios de subsistência. Mas, por exemplo, também 2/3 acham que são muito precisos. Ao contrário, mas eu também acho, e eu concordo, aliás, eu faço parte desses 2/3. Eu acho que os imigrantes são muito necessários. Aliás, eu também fui imigrante nos meus tempos de juventude e sei bem como isso é necessário. Estudei noutro país, fui imigrante, trabalhei noutro país. Agora, eu, quando fui para outro país, estive sujeito a regras, a vistos e a uma imigração legal. É isso que nós queremos em Portugal. Nós queremos um regime de cotas para sabermos de cada origem, de cada país, e nós devemos privilegiar os países ocidentais e os de língua portuguesa, quais é que podem vir para Portugal. Também o estudo nos diz isso, que os portugueses não querem imigrantes de países de culturas muito nas antípodas da nossa. E também este estudo mas serve assenta para em premissas nós... erradas, percebe? Assenta em premissas erradas, ou seja, parte de são as percepções opiniões erradas. das pessoas. Não A estudo. está a dizer que são premissas erradas, mas Não, assenta na é o estudo opinião que diz, das pessoas. é o estudo que diz que as percepções das pessoas não batem com a realidade. Porquê? Porque a realidade diz que é uma percentagem muito baixa desses imigrantes indostânicos ou de cultura muçulmana, etc. Porque há muito menos do que se pensa que há. Porque afinal provavelmente contribui muito mais do que se pensa que contribui. Mas é que essa presença, ainda que diminuta, tem um impacto muito maior na sociedade do que outros tipos de imigrantes. E também aqui se nota muito bem os resultados deste relatório. Eu também gostava de falar aqui. Porque é que os partidos, afinal, tinham tanto medo do referendo que o Chega defendeu na Assembleia da República e que o Chega queria fazer? Se bem se lembra, o Chega queria fazer um referendo a perguntar exatamente. Mas acha que é bom referendo? Que era contrapartida para o orçamento. Isso já foi depois do orçamento. Não, isso foi antes. Não, foi antes e foi a apresentámos à condição. Assembleia da República, apresentámos à Assembleia da República essa pretensão de referendo, já foi numa discussão diversa do Orçamento de Estado, e o que aconteceu foi que todos os partidos se uniram contra o Chega, aliás, até tentaram boicotar o debate, porque nesse debate ninguém se estava a inscrever para tomar da palavra, até que o CDS resolveu, o deputado João Pinho de Almeida resolveu furar o boicote e inscrever-se, e a partir daí todos os deputados também se inscreveram, mas estavam a fazer um autêntico boicote parlamentar à discussão do nosso referendo. E o que é que o nosso referendo queria perguntar? O nosso referendo queria perguntar se de facto as pessoas concordavam ou não concordavam que Portugal tinha uma política de imigração aberta demais e que devia ser controlada através de um sistema de cotas. Acha que é bom fazermos referendos sobre percepções? Ou seja, sobre quando as pessoas têm um problema de percepção ou não estão bem informadas? Não sei o que digo, é este estudo que diz. Bem, e a Ana acha que as eleições também não devem ser feitas
porque as pessoas têm percepções erradas, ou que as próximas eleições, ou que os referendos sobre qualquer assunto não devem ser feitas porque as pessoas têm percepções erradas. É que é muito engraçado, porque estes portugueses que responderam agora, estes portugueses que responderam agora a este inquérito, são os mesmos que deram maioria absoluta ao Partido Socialista, são os mesmos que deram agora a vitória à Aliança Democrática, são os mesmos que votaram para as europeias, e quando houve essa votação, quando houve essa expressão da opinião eleitoral destes mesmos portugueses, ninguém pôs isso em causa, nem ninguém diz que as pessoas estavam mal informadas e que por isso é que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. É só factos e percepção, é só essa questão aqui. As pessoas têm direito à sua opinião e são as opiniões do maior conjunto dos portugueses que têm que determinar as políticas nacionais. E é por Perguntámos ainda ao presidente do Observatório de Segurança Interna se é possível perceber se a criminalidade está a aumentar junto da comunidade imigrante, mas essa pergunta ficou em aberto. Essa categorização não é feita nos relatórios porquê? Há diretivas superiores a pedir que isso não aconteça. Nomeadamente, há um documento da Presidência do Conselho de Ministros em que pede, objetivamente, aos órgãos de polícia criminal que omitam essas informações e até à própria comunicação social.